A paz do Senhor, meus queridos irmãos, quem vos salva é o seu irmão em Cristo, Juvenil Ribeiro, né? Estamos passando mais uma vez aqui para trazer uma palavra de Deus, que ela venha falar ao nosso coração, né? Eu quero ler aqui Lucas, versículo 19, versículo 10, capítulo 19, versículo 10, Lucas. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdidos. Nós sabemos que essa foi a missão de Jesus, né? Jesus veio a este mundo para salvar, buscar, né? E salvar aqueles que havia perdidos. Mas para isto o homem, a mulher, tem que entregar a sua vida para Cristo. Quando Cristo vem buscar e salvar os que havia perdido, precisa de um preparamento, precisa da pessoa estar, né, ligado na palavra de Deus. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim: fiéis a esta palavra, diga de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Aqui o apóstolo Paulo estava dizendo aqui em 1 Timóteo, capítulo 1 e 15, falando a respeito da salvação, a respeito de que Cristo veio ao mundo para salvar, né, o pecador, para salvar o pecador. Mas não só simplesmente salvar o pecador assim, salvar e levar para o céu e acabou. Não, precisa de um preparamento, precisa de uma santificação na presença do Senhor. Então, por isso que o apóstolo está dizendo aqui, ele veio para salvar o pecador, né? Ele veio para salvar o pecador. Então, o homem e a mulher têm direito na salvação. E diz em Hebreus 7, 25, diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegar a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Então, todas aquelas pessoas que se chegam a Deus, todas aquelas pessoas que se chegam a Cristo, Cristo, ele vai salvar, entendeu? Ele vai salvar. Mas para isso, o homem e a mulher têm que se chegar a Deus, tem que entregar a sua vida para o Senhor e viver segundo a palavra do Senhor. Aí Romanos capítulo 10, versículo 9 e 13 diz: porque com a tua boca confessa que Jesus é o Senhor, com teu coração crê em Deus, e ressuscitaste dentre dos mortos e serás salvo. Então veja bem, se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, se você confessa que Jesus é o Filho de Deus, que Deus está com Cristo, que Cristo ressuscitou dentro dos mortos, porque você crê na palavra do Senhor, você crê na ressurreição de Cristo, você crê em Jesus, então você começa a se preparar a sua vida para você ser salvo. Porque a Bíblia diz que jamais, né, Jesus vai lançar fora aquilo que Deus envia a ele. Quando Deus envia uma pessoa para ser salva, Jesus salva, porque essa é a missão de Jesus. Ele diz: pois com o coração que crê para a justiça e com a boca confessa, e a confissão para a sua salvação. Você confessa os seus pecados, você confessa a Cristo, então Cristo nos garante a tua salvação. Disse mais: porque a Escritura diz que ninguém que nele crê será confundido. Jamais uma pessoa que crê em Jesus, crê em Deus, vai ser confundida em alguma coisa. Não, ele vai ser uma pessoa bem entendido, porque sobre ele vai estar o Espírito Santo de Deus. Disse mais: porquanto não distancia entre judeus e os gregos, porque mesmo o Senhor é de todos, rico para com todos os que invocar. Amém? O Senhor é para todos, todas as pessoas que invocaram o nome de Cristo, buscar a Cristo, buscar a Deus, jamais o Senhor não vai responder ele, ou jamais o Senhor vai abandonar ele. Aí continua dizendo mais aqui: porque todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas de que maneira? Quando você invoca o nome do Senhor, você vive para Cristo, você vai ser salvo. Não é dizer assim: não, eu creio em Deus e eu vou ser salvo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Para isto, você tem que invocar o nome do Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, porque você crê em Deus, você crê em Jesus, existe um preparamento da tua vida para Cristo. Aí Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então veja bem, nós temos que ter o dom da salvação. Deus tem que dar para nós o dom da salvação. Nós temos que receber esse dom, e nós recebemos esse dom através do que? De Deus, porque Deus envia nós a Cristo e Cristo salva. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aqui está dizendo que a salvação ela não vem das obras
para que o homem não se glorie, para que não se exalte. Mas de que obra a Bíblia está dizendo? A obra, aquilo que você faz ao mundo. Vamos uma comparação. Você ajuda as pessoas, não é? Você é uma pessoa boa, né? Você é uma pessoa que sempre está disposto a ajudar teu próximos. São obras que a Bíblia está dizendo. Você é uma pessoa correta, você é uma pessoa honesta, você não deseja mal de ninguém. Então, tudo isso são obras, não é verdade? E isto, o homem não vai ser salvo por isto. O homem faz isto porque é salvo por Cristo. O homem faz isto porque ele ama os seus próximos. Porque se fosse salvo por obra, muitas pessoas bilionários seriam salvos, não é verdade? Quantas pessoas hoje que tem milhões e milhões e ajuda as pessoas? Ele faz obra de caridade, ele é uma pessoa que ajuda as pessoas necessitadas, né? Ajuda muitas pessoas. Tem muitas pessoas que ajudam e não vão ser salvos. Muitas pessoas que fazem tudo isso, mas não vão ser salvos. Por quê? Porque ele não acredita em Cristo, ou não acredita em Deus, ou muitas vezes ele vive no mundo do pecado que a Bíblia condena. Então ele não vai ser salvo por aquilo que ele está fazendo, aquelas obras que ele está fazendo. Ele é salvo pela graça de Cristo, mas para isso precisa obedecer e santificar a sua vida. Aí disse João 12:47, diz: se alguém ouvir as minhas palavras e os guardar, eu não julgo, pois vim para não julgar o mundo, mas para se salvar o mundo. Disse: se alguém ouvir as minhas palavras e não os guarda, eu não julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Você entendeu? Cristo, Jesus, ele não vai julgar o mundo. Ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Agora, quem vai julgar vai ser as suas palavras. As palavras vai julgar. Veja bem que Jesus disse: tudo aquele que o Pai me enviar, eu vou salvar. Mas quem que envia? Deus que envia a Jesus. Então, todas aquelas pessoas que Deus enviar a Jesus vai salvar. Agora, preste bem atenção. Deus, ele é exigente. Veja bem que quando Adão pecou, ele não perdoou Adão. Ele colocou Adão para fora do jardim. Você entendeu? Ele não deixou o Adão mais viver no jardim. Então, Deus, ele tem uma exigência. Quando Satanás pecou no céu, Deus expulsou ele, disse: aqui você não vive mais. Então, Deus tem uma exigência, entendeu? Deus, ele quer que a pessoa obedeça a ele, e a pessoa só vai ser salva por Jesus se Deus enviar até Cristo. É Deus que envia o homem, o ser humano até Cristo, e Cristo salva. Agora, as palavras de Cristo vai julgar o mundo. A palavra de Deus vai julgar o mundo. Não Cristo julga, mas as palavras que está escrito, a Bíblia Sagrada, a que vai julgar o mundo. E disse Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30, 31. Tirai, pois, para fora, disse o Senhor, ei que me é necessário fazer para me salvar. Tirando-os para fora, e disse: Senhor, o que me é necessário para mim salvar? Aqui, né, aqui o apóstolo, aqui está dizendo aqui que um discípulo de Cristo, que estava preso, né, e quando aqueles homens, aquele exército daquela cadeia foi abalado, que eles viram que ele foi o mover de Cristo dentro daquela prisão, aqueles homens tirando eles para fora, né, e vendo que nenhum preso tinha escapado, porque Deus cuidou disto. Então veja bem que aqueles homens tirou para fora, né, e disse: o que é necessário para ser salvo? Falando para os apóstolos, o que precisa para ser salvo? Então ele disse: olha, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Essa foi a resposta daqueles apóstolos. Por quê? Tem que crer em Jesus, crer em Deus. João capítulo 3, versículo 16 disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem vida eterna. Se você crê em Jesus, se você crê em Deus, você vive os mandamentos de Cristo, então você pode ter a vida eterna. Aí disse mais, João 10:10, o ladrão não veio senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Aqui ele está falando de Satanás. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Mas aquele que veio para dar vida e vida com abundância é Jesus, que é o autor da vida. Romanos 3, e versículo 22 diz: porque todos pecaram, se destruídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, né? E destruídos estão da glória de Deus. Mas Cristo veio dar a salvação para todas as pessoas
que se voltar para Cristo. Aí disse Romanos 6, versículo 23, disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Romanos 5, 8 diz: mas Deus dá a prova do seu amor para conosco, e que quando éramos ainda pecador, Cristo morreu por nós. Você entendeu? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando nós era pecador, Deus mostrou o seu grande amor, porque Cristo morreu por nós. Então quer dizer que o Cristo vem salvar o pecador, mas o pecador não pode mais ser pecador. Você entendeu? Não pode mais ser pecador. Por quê? Porque entregou a sua vida para Cristo, ele não peca mais, entendeu? Ele procura viver uma vida de santidade. Não é que Cristo vem salvar o mundo e vai salvar todo mundo, não, ele vem salvar aqueles que entregar a sua vida para Cristo e não viver mais no pecado. Logo, muitos mais, sendo agora justificados pelo sangue, seriam por ele salvos da ira, porque nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também pela glória de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido na reconciliação. Você entendeu? Então Cristo, meus queridos irmãos, ele nos uniu com Cristo, ele nos entregou a nossa vida para ser salvo. Você entendeu? Ele entregou a nossa vida para ser salvo, ele entregou a nossa vida para a redenção. Aqui Romanos capítulo 5, versículo 2 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado, a morte, assim também a morte passou por todos, um homem, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava no pecado no mundo, mas aonde não há lei, o pecado não levava em contas. Então veja bem, entrou a morte, reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecaram, semelhança da transgressão de Adão, de qual figura daquele que havia de vir. Então veja bem, irmãos, que o ser humano pecou, ele errou, ele se distanciou, você entendeu? Mas quando, aqui a Bíblia está dizendo aqui, que esse povo, eles pecaram, eles viveram errados, mas a salvação começou a chegar para eles, glória a Jesus, para todo o povo, desde de Moisés, porque Moisés foi o primeiro homem que passou a transmitir uma lei de Deus, uma palavra de Deus, que pudesse salvar o homem, entendeu? Começando ali por Moisés, trazendo os mandamentos de Deus, e cumprido por Cristo, porque aqueles mandamentos que Moisés deixou para o povo, dado por Deus, quem cumpriu todos esses mandamentos foi Jesus. Jesus cumpriu os seus mandamentos, morrendo numa cruz e dando o direito para nós da salvação pela graças, mas pela graça sim, que nós viesse viver na presença de Deus em santidade. Você entendeu? O direito de viver. Cristo deu o direito da salvação pela graça, pelo direito de nós viver na santificação e na obediência da palavra de Deus, porque na época da lei, quando o homem adulterava, quando o homem não pecava, era morto a pedra, entendeu? Era apedrejado, essa era a lei. Agora, hoje não é mais assim. Hoje você é um cristão, você é um servo de Deus, você serve a Cristo. Se você pecou, voltou para o mundo, continua vivendo igual, e só não entra no reino dos céus. Para você entrar no reino do céu, você tem que reconciliar de volta com Cristo e passar a praticar a palavra de Deus. Então quer dizer, Cristo nos abriu a salvação, dando para nós o direito da salvação de uma maneira especial, entendeu? Para nós continuar sendo salvos por Cristo, dando o direito. Quantas vezes nós pecar, nós temos o direito de pedir perdão a Deus. Mas eu quero dizer para você que muitas pessoas não têm essa chance de Deus de pedir perdão. Quando vê, ele já morreu, aí acabou. Então eu quero dizer para você, meu querido, meus irmãos, que nós somos servos de Deus, temos que viver em santidade e não no pecado, porque não sabemos a hora que Cristo vem nos buscar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar em favor de cada um. Senhor Jesus, abençoa todos os meus queridos irmãos
que ouviu esta palavra, que Deus continua falando no seu coração. Ah, Deus, fala mesmo, que ele seja abençoado por ti, Jesus, que esta palavra entre no seu coração, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos vocês, na paz do Senhor Jesus, que vos despede, seu irmão em Cristo, Juvenil Ribeiro.